amigos! Muita paz, muita luz para todos! Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela tvnovaluz.com e pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Entre tantas dúvidas e questões que envolvem a vida e o ser humano, temos por certo apenas uma coisa: é que um dia nós morreremos, ou poderíamos dizer, de acordo com a doutrina dos espíritos, nós desencarnaremos. A doutrina espírita esclarece questões importantes que até o seu advento ficavam sob um véu de dúvidas e suposições. Como é o processo de desencarnação? Ele ocorre da mesma forma e no mesmo tempo para todos? Há nisso consequências práticas, como o procedimento de sepultamento e de cremação, não é mesmo? O espírito vai para onde depois da sua separação do corpo? Olha, são muitas as questões que envolvem este tema e nós vamos conversar sobre isso agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita está começando agora e nós vamos conversar sobre o processo de desencarnação, da vida após a morte. E está aqui para conversar conosco o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, cardiologista e trabalhador do movimento espírita, palestrante internacional. Dr. Sérgio Thyssen, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Yasmin. Uma alegria muito grande voltar ao teu convívio, ao convívio de todos aqui do programa, e que nós então possamos realizar juntos mais esse estudo sobre este tema tão relevante para a vida humana de um modo geral. E o senhor, como médico, deve estar assim bastante familiarizado com a questão da desencarnação, porque, pelo que sabemos, mesmo usando os mesmos procedimentos médicos, alguns irmãos partem para a pátria espiritual e outros ficam. Como é que é isso, doutor? Olha, Yasmin, na prática clínica, né, trabalhando, seja em emergência, seja em terapia intensiva, nós lidamos com este fenômeno da morte física muitas vezes, né? A ideia é de que, dependendo das condições clínicas, existem pacientes que vão desencarnar, seja por uma doença crônica que se agravou e chegou propriamente no limite da vitalidade e vem a desencarnação. Seja, nesses ambientes, muito especialmente, a questão do trauma, de um politraumatismo grave, com consequências clínicas sérias, e mesmo com as tentativas da medicina de se salvar aquela vida, no sentido de manter a vida humana e o paciente encarnado, o paciente desencarna. Mas, ao mesmo tempo, como você mesmo disse, muitas e muitas questões, até de doentes graves, a abordagem médica consegue ser efetiva no sentido de evitar o óbito, como a gente diz, evitar a morte, e o doente sobrevive àquele transtorno clínico, e ele muitas vezes sobrevive e volta para casa em muito boas condições de vida e vai ter aí anos, às vezes décadas, da continuação da sua jornada reencarnatória. Então, o médico, os profissionais de saúde de uma maneira geral, especialmente os que trabalham em terapia intensiva e emergência, lidam com isso todos os dias. E até eu gostaria de conversar muito sobre também o procedimento daqueles que estão acompanhando, né? Há um ano que eu venho acompanhando processos desencarnatórios de companheiros, de amigos queridos, de parentes, e muitas vezes nós percebemos, até pelos quadros de evidência que se sucedem, que os espíritos ainda estão ali,
alguns até totalmente dormindo, como se estivessem em estado de sono, outros ainda um pouco sem saber o que está acontecendo, mas todos recebendo as emanações dos parentes, que acabam de alguma maneira ou de outra facilitando ou dificultando essa passagem. Mas antes eu gostaria que o senhor nos esclarecesse a respeito dessas experiências de quase morte, porque, como o senhor falou, tem tantas possibilidades, né? Às vezes uns vão e outros ficam, mas aqueles que ficam, algumas vezes, gravam algumas experiências que tiveram nos procedimentos ali nos hospitais, fora do corpo físico. As experiências de quase morte, elas são algo assim muito inusitadas, né? São pessoas que foram se submeter a uma cirurgia de certo porte, na indução anestésica ou no decorrer da cirurgia, já devidamente anestesiados. Esses pacientes sofrem uma parada cardíaca. Com a parada cardíaca, o cérebro para de funcionar, o eletroencefalograma é isoelétrico, não há nenhuma atividade neuronal nesse período, e tudo indica a alma já tinha saído do corpo pela anestesia. Só que agora, sem oxigenação, a alma vai mais longe e desdobra com características muito nítidas, e muitos, em torno de 18%, segundo um estudo lindo que foi publicado há uns anos atrás numa revista médica de alto nível chamado The Lancet, na Inglaterra, na Europa. E aí 18% dessas pessoas que viveram o drama da parada cardíaca e sobreviveram depois às manobras de ressuscitação, elas logo adiante se lembram. E aí se referem a tudo o que aconteceu no tal período, que é um período em que o cérebro não podia funcionar, sugerindo desde logo que certas funções que são tidas pela neurofisiologia, pela ciência comum, pela medicina como sendo funções cerebrais, elas existem nesse período, sugerindo que há algo além do cérebro e que nós entendemos que tem a ver com a nossa alma, o nosso espírito. Então há uma ideia dessas pessoas se verem no alto do centro cirúrgico e elas olham e veem elas estendidas na maca operatória, né, sendo massageadas, ventiladas para voltarem à vida, e elas estão como que vendo a si mesmos no alto, no teto do centro cirúrgico. Então essa é uma visão comum. Logo depois disso há uma série de outras possibilidades, atravessam certos túneis longos, luminosos, coloridos, e vão se situar num lugar que nunca tiveram ideia que existisse. E nesses lugares, frequentemente, eles encontram com seus antepassados, com pessoas de suas famílias, que já não se lembravam até da sua existência, porque às vezes são bisavós, tataravós, e acabam se encontrando e conversando sobre questões da vida atual de cada um deles. Como se aqueles antigos personagens da vida familiar, protagonistas da vida de todos, continuassem existindo e pudesse haver um reencontro. Todo esse conjunto de coisas lindas, por exemplo, o cego de nascença, que como que vive esse momento de fenômeno de quase morte, nessa realidade para onde ele se inclina, ele vai ver tudo, sugerindo que a limitação da visão era apenas física. Podia ser do globo ocular, podia ser das vias ópticas, podia ser de uma doença, de uma patologia qualquer. Mas uma vez fora do corpo, eles veem como nunca viram em vida e se surpreendem com tudo aquilo. Outra coisa extraordinária é a memória. Eles têm a memória integral de tudo. Portanto, memória, consciência de si mesmos, visão, que nós acreditamos que tem a ver com o cérebro físico tão somente, através dessa fenomenologia nós entendemos que tem um outro departamento, uma outra situação. E essa situação tem a ver com o perispírito,
tem a ver com o cérebro perispiritual, tem a ver com a alma imortal. Então são fenômenos que os médicos assim têm muita dificuldade para explicar, se debruçam tentando entender isto, mas como não têm uma noção das questões do espírito, eles se demoram nas tentativas e até hoje não encontram solução para uma explicação que seja razoável, vamos dizer assim. O que traduz para nós a ideia da imortalidade, da sobrevivência, da vida após a morte. E a ideia de que, se esses que sobreviveram vivem essa experiência, os que não sobreviveram terão algo parecido que será definitivo. Porque para essas que sobrevivem, o coração voltou a bater. E seres de luz, como os autores dizem, que para nós são espíritos bondosos que acompanham o processo, numa certa altura, muitos desejam permanecer naquele lugar, de tão bom que ele pode ser. E aí esse espírito, eu diria, ou ser de luz, como ele é referido, ele diz assim: agora você tem que voltar. Por agora, chega. E quando ele diz isso, não adianta a vontade do outro de querer permanecer. Ele tem uma autoridade espiritual diante da pessoa e do processo. E no que ele diz isso, imediatamente ele volta para o corpo. E é nessa altura que o coração voltou a bater. A gente não sabe ainda se o coração volta a bater, respondendo às manobras de reanimação cardiorrespiratórias, porque o espírito chegou para perto, quer dizer, a alma está de volta se acoplando ao corpo, ou é o contrário, ou é o coração voltando a bater que o atrai. Mas não importa quem começou primeiro, né? O que importa é essa integração, que significa vida, significa retomada do processo, porque houve risco de morte ou de desencarnação, e as coisas seguem normalmente. Talvez seja uma maneira de nós chamarmos esse tipo de fenômeno como uma moratória. Um dos aspectos que a gente pode ter, ilustrando os mecanismos espirituais de uma moratória para um período a mais de vida. Muito interessante. Agora, nós gostaríamos de saber o que a doutrina espírita fala sobre esse processo da desencarnação. O senhor é do Rio Grande do Sul e eu, quando bem jovem, tive a oportunidade de ler uns artigos publicados pelo Hospital Espírita de Porto Alegre a respeito da anatomia do desencarne, né? E eu tenho até hoje, olha que eu devia ter uns 15 anos de idade, mas já me maravilhava com esse processo. Eu adorava, porque eu tive uma experiência de saída do corpo, então tudo que se referisse a essa questão eu colecionava. Então eu tenho, e mandei inclusive transformar em livro esses artigos, você veja. E como interessante, né? É essa ideia de como é que acontece o processo da desencarnação. Nós não sabemos muito, né? Existem várias descrições em livros espíritas sugerindo algumas modalidades, algumas formas. A primeira ideia que nós temos que ter é que as desencarnações não são todas iguais. Então, três tipos completamente diferentes. Uma pessoa que chega a uma determinada idade, um octogenário, nonagenário, e que vive uma questão médica, e uma questão médica grave, que vai como que minando as forças orgânicas daquele corpo físico, e ao longo de 2 anos de uma enfermidade, ele vai lenta e gradualmente desencarnando. Então, nós poderíamos entender isto como um desenlace gradual. Nós nos lembramos que a nossa alma está ligada ao nosso corpo físico, uma ligação que perdura desde a concepção até a desencarnação. E o desenlace, ou a desencarnação em moldes mais lentos ou graduais, ela se dá passo a passo, e significa que esta alma vai se retirando daquele corpo. Por um lado, aquele corpo não tem mais condições de reter a alma do encarnado,
E esta alma vai se expandindo de volta e naturalmente para viver na dimensão espiritual da vida. Nós vivemos nessa dimensão também todos os dias. Por exemplo, quando nós adormecemos, nós estamos fazendo uma espécie de um desenlace. Só que é um desenlace fisiológico irreversível. Tanto é que na manhã do dia seguinte, nós nos atrelamos de volta ao corpo e seguimos na jornada do dia, da vigília, como dizemos, do encarnado. Muito bem, nesse outro processo, pela enfermidade, a coisa vai indo gradualmente, até que há uma ruptura desse laço fluídico que está nos ligando àquele corpo somático ao longo daqueles 80, 90 anos. Chega numa determinada condição limite que a alma já não pode mais voltar atrás. Então, ele é gradual, mas ele tem uma determinada fase onde, mesmo que a alma quisesse, e há muitos que queiram, porque muitos por temor da morte, muitos por falta de lembrança de algo programado para si, por receios diante do que foram suas vidas, eles não desejam desencarnar ou morrer, ainda muitas vezes com a ideia da extinção da vida. Então querem voltar quando há qualquer percepção de que está havendo algo naquele sentido. Mas a partir daquele limite não se consegue mais voltar. E a pessoa está desencarnada. Então esse é um tipo de desenlace. Esse é um tipo de desencarnação. Completamente diferente disso, Yasmin, é num acidente de grandes proporções, vitimando uma pessoa ou várias, e em geral nos meios de transporte, seja em acidentes os mais variados, de todos os transportes que nós temos hoje na humanidade. Então, esse desencarne, ou desencarnação é o termo mais próprio, ele é brusco. E quando ele é brusco, mesmo quando há uma programação, quando aquele acidente é algo que tem a ver com as questões kármicas, com as questões dolorosas, provacionais, expiatórias, pelas quais as pessoas passam, ainda assim a desencarnação, ela tem feitios diferentes. E aí nós temos uma coisa abrupta. E esta coisa abrupta, ela é abrupta num certo sentido. A alma é como que desalojada rapidamente da condição física. Porque o corpo físico sofreu daquele trauma de tal modo que ele não consegue mais manter a ligação com a alma, por uma hemorragia interna ou externa grave, entende? Por um traumatismo de crânio grave, não é? Com destruição do cérebro, não é? Com um trauma torácico, com grandes alterações do coração e dos pulmões, e aí então a desencarnação é súbita. É completamente diferente. Claro que o resultado final, ele é como que o mesmo, a desencarnação em si. Mas o processo é um processo que não tem mais aquelas etapas. Por exemplo, muitas vezes, naquele outro, o desenlace mais gradual, frequentemente durante horas ou dias, a pessoa está já mais do outro lado, mas ainda o coração batendo, ainda alguma condição fisiológica, há ainda a alma animando aquele corpo. E nessa situação, frequentemente o vovô ou a vovó, vamos dizer assim, a pessoa já em idade avançada, ela enxerga o mundo espiritual. Não é bem uma quase morte naqueles termos, mas também é uma quase morte no sentido mais amplo, porque depois disso vai haver a morte de verdade. Frequentemente, essa pessoa pode ter um delírio sobre o ponto de vista da medicina e começa a enxergar seus familiares. E alguns dizem: ué, o que você está fazendo aqui? Você veio me buscar? Coisas que, para quem não tem o entendimento,
A pessoa acredita, o profissional de saúde, acredita que seja uma questão a ser medicada. Mas é o contrário, ali quanto menos medicação, melhor. Então, esse é um outro tipo de desencarnação, que acontece também, além dos acidentes de meios de transporte, acontece lamentavelmente todos os dias, em muitas comunidades e países, por ocasião das guerras, das explosões, dos bombardeios, das granadas, das minas terrestres, que destroem o corpo físico instantaneamente. E a pessoa não tem a menor preparação para estar de volta ao mundo espiritual. Gente, todas essas questões são importantíssimas e de grande relevância para a nossa vida como espíritos imortais que estamos, durante algum tempo, enraizados no corpo físico. Nós ainda vamos conversar com o Dr. Sérgio Thyssen sobre a questão da cremação. Isso é muito interessante, mas são outras tantas coisas que, se Deus quiser, haverá tempo de nós abraçarmos nesse programa. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Mas antes, assista a mais um lindo musical. Nós voltamos já já. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua
Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais, ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Estamos de volta, meus amigos queridos. Nós estamos conversando com o Dr. Sérgio Thyssen a respeito da vida após a morte. Ele estava fazendo um apanhado geral a respeito de algumas características, né? Agora nós vamos abranger a terceira característica, um tipo assim de morte, não é isso? Uhum. Mas eu gostaria de falar que daqui a pouquinho ele vai conversar conosco a respeito da cremação, falando do que nos orientam os benfeitores espirituais a respeito do assunto. Vamos lá dar continuidade sobre o primeiro Então bloco? Nós tínhamos comentado, em primeiro lugar, aquela desencarnação mais lenta, gradual, por exemplo, da vida mais longa de cada um, aos 80, 90, 100 anos de idade, a partir, muitas vezes, de um processo de doença crônica, até levar à exaustão e à desencarnação. Lembramos também a questão da desencarnação traumática, súbita, em função de acidentes os mais variados, que resultam numa morte ou numa desencarnação quase que instantânea. A pessoa, 1 minuto antes, tinha vida plena. No minuto seguinte, ela já está desencarnada. E isso é muito difícil, penoso, tem uma série de questões, se der tempo para nós examinarmos. E a terceira possibilidade é a lembrança da questão do suicida. Aquele que conseguiu por termo a vida, de uma maneira como que súbita, claro, né? Seja de um modo ou de outro. Essa desencarnação, ela é também traumática, não pelo trauma físico, como nos acidentes. Tudo vai depender de o que a pessoa fez, como que ela buscou desencarnar ou morrer com a falsa ideia de que a vida então acabaria e os seus problemas todos deixariam de existir, né? Então, independente se por uma ingestão de grandes quantidades de substâncias químicas, de ação psíquica, né, e que levam a uma intoxicação exógena aguda de drogas que levam à separação da alma e do corpo, seja por um enforcamento, seja por um gesto de se jogar de uma altura muito grande, tudo isso resulta numa desencarnação
altamente dolorosa. Como que cada um vai lidar com isto na vida imediata de além-túmulo depende muito de quem é cada um que comete o gesto. Mas as consequências são muito penosas. Porque a desencarnação, ela é traumática, e quem tem esse gesto é diferente do acidentado. O acidentado podia estar, como se diz hoje, de bem com a vida, indo para férias numa viagem qualquer. O suicida, além da questão física brutal, né, ele também tem a sua vida modificada por um sofrimento prévio, que, aliás, por uma série de condições, o levou àquele gesto. Então ele tem também problemas morais não resolvidos, dificuldades que ele viveu nos últimos anos, nos últimos meses. Tudo aquilo está dentro da realidade psíquica dele, da realidade moral e espiritual. Então há um somatório entre questões de aflições pessoais e questões que vão traumatizar o corpo de uma maneira muito grande, muito forte, resultando na desencarnação. Então, esse somatório, ele leva a grande sofrimento. Não tenho dúvidas, e todos nós sabemos pelos relatos, que inclusive convidamos os companheiros a mergulhar e a conhecer Memórias de um Suicida, escrito por Camilo Castelo Branco, né, através da mediunidade santa da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, né? Isso mesmo. É maravilhoso, a gente conhece esses relatos, o fato de podermos conhecer é maravilhoso, mas são muito tocantes e envolvem um sofrimento muito grande. O que a gente queria lembrar também, Yasmin, antes da cremação, é a ideia de que o processo da desencarnação, a chegada no mundo espiritual, o tipo de consciência que se vai ter, de imediato ou a longo prazo, quanto à desencarnação, varia imensamente de pessoa para pessoa. Eu diria, de espírito para espírito. Então, quer ver um exemplo interessante? Uma vez eu estava morando em Porto Alegre, um amigo daqui, médico também, me ligou dizendo que um colega de turma muito querido tinha sofrido um determinado acidente de automóvel na época do carnaval e desencarnaram vários da família. Ele próprio, dirigindo o carro, alguns dos filhos, sobreviveu a esposa. E aí um determinado médium, amigo comum de nós três, que você conhece, Newton Boechat, claro. querido, saudoso, ele disse assim: Gilberto, eu tenho uma visão desse nosso amigo devidamente bem recebido no mundo espiritual e numa espécie de um hospital, tudo branquinho, e ele com uma atadura na cabeça, sugerindo que ele teve traumatismo de crânio, e mesmo já desencarnado, o perispírito ainda se ressentia desse trauma, e ele estava sedado, dormindo, muito sereno, mas junto de um outro filho nas mesmas condições. Já um outro filho que desencarnou no mesmo acidente, um rapazote, ele de pezinho, sorridente, com uma aparência linda, como que tomando conta do irmãozinho e do pai. Olha só. Desencarnou pelo mesmo tipo de processo, no mesmo momento, e por ter uma condição diferenciada, ele já se coloca cuidando dos dois que mereciam ainda alguma atenção. Outra coisa que a gente lembra, Yasmin, que eu acho que vale a pena tocar nisso, há por ignorância, uma demora muito grande, muitas vezes, do indivíduo que desencarna se dar conta de onde está, se dar conta do que realmente se passou. E muitas vezes os espíritos, no mundo após a morte, no além-túmulo, no mundo espiritual, se demoram muito nesse período de adaptação, até que despertam. Eu até costumo dizer que às vezes é como se só depois de um determinado atendimento, de um determinado benefício a eles,
Eles vão ser então favorecidos, vão se dar conta e aí eles completam a desencarnação. É muito interessante, né? E os amigos espirituais amorosamente envolvem a todos, e nós que trabalhamos há anos, obviamente de forma voluntária, na Casa Espírita como médiuns, nós percebemos claramente a quantidade de espíritos, de pessoas que desencarnam sem ter noção que morreram, aí chegam aqui, desencarnaram, né? Retiraram a veste de comida no falar dos Vedas, que chamam o corpo de veste de comida. Olha só que coisa interessante, né? Veste de comida. Então, não estão achando que desencarnaram, porque, afinal de contas, continuam se sentindo uma individualidade, continuam percebendo o próprio corpo e não entendem esse processo. É verdade, que havia um outro corpo mais denso, que agora já não existe mais. Né? Quer ver um outro exemplo que mostra a dificuldade das pessoas que vivem na Terra de viverem esse processo? Em algumas vezes nós vamos atender alguém à distância que está numa situação grave de terapia intensiva, num leito de um hospital. Pode ser o Hospital Pedro Ernesto, pode ser o Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, pode ser qualquer outro. E aí os médiuns da equipe começam a se aproximar para verificar o que é preciso para ajudar aquele paciente, para que ele evolua bem medicamente, clinicamente, e possa sobreviver e voltar para casa. Todo caso grave de terapia intensiva, de doença clínica importante, tem espíritos vinculados ao caso. E quando nós cuidamos desses espíritos, que estão ligados ao doente hoje, ligados às vezes desde muito tempo antes, por questões dos desacertos, né, das condutas equivocadas de antes, né, eles pesam sobre a economia espiritual do doente. Então, quando nós cuidamos deles, ampliando essa medicina, eles são resgatados, desligados do caso em questão e são levados para uma esfera melhor. Mas às vezes, antes de nós podermos ajudar, os médiuns que têm uma boa evidência, muitas vezes já descreveram para mim, olha, aquele leito tem mais de 10 doentes ali. Olha uma questão curiosa, como é terapia intensiva, muitos que desencarnaram, vamos dizer, no leito 9 daquela enfermaria de terapia intensiva, foram centenas ao longo de 20 anos. Mas alguns permanecem ali. Ligados ali espiritualmente. Deitados ali, é uma superposição, não é uma pilha de altura. Um não fica sobre o outro. Porque estão em vibrações diferentes. Diferentes, é exatamente isso. É um entrelaçamento, de certa forma. E sabe uma coisa que é curioso? Existem casos que internam em terapia intensiva e quando você faz a internação, você tem uma ideia de um prognóstico. Esse doente deve evoluir bem. E aí no dia seguinte, ou 2 dias depois, quando ninguém da equipe espera, ele tem uma crise, uma parada cardíaca e muda tudo. Quando nós vamos atender do ponto de vista espiritual, à distância, lá no centro espírita, o que acontece? Muitas vezes se dá conta que aqueles empilhados ali, sem desejarem prejudicar ninguém, aquela vibração de sofrimento, eles ainda vivem. E aquela vibração de sofrimento, ela é vibração, então ela irradia. E quanto mais perto alguém está dali, seja o paciente que agora está deitado e internado, seja o profissional de saúde, todos podem se ressentir daquela influência. E quem é o mais vulnerável? É o doente recém-internado. Então, olha que coisa curiosa, né? A influência de recém-desencarnados, esse recém pode ser de muito tempo, na influência que ele pode gerar para o paciente mais novo. Por isso que a espiritualidade que nos acompanha, eles dizem assim, antes de tudo, Sérgio, vamos cuidar dos que se acumularam ali. Olha só, quanto aprendizado, não é? E ainda percebemos algumas questões que vale a pena nós tocarmos, entre elas a questão da cremação. Então, a questão da cremação é uma tendência mundial.
né, de haver a destruição, né, pelo fogo do corpo físico, né? Haja vista que ele já não tem nenhuma importância. Ele não terá nada em si que seja útil a ninguém, né? Então, essa é uma tendência. E a gente lembra que isto faz sentido, do ponto de vista espírita, né? A ideia de algo que não resulta em nenhum proveito, que isso seja extinto, né? E a ideia de que a essência da vida não depende daquilo ali, aquilo é descartável, especialmente após a morte. Na verdade, nós não somos isto que as pessoas veem. As pessoas veem o corpo. Nós somos espíritos, almas, com uma vestimenta que é vista por todos. Uma vestimenta física, carnal, que tem uma enorme importância, mas ainda assim é tão somente uma vestimenta. Então, a partir da desencarnação, esta vestimenta é descartável. E o processo de cremação é a tal tendência. O que é uma preocupação? E não é apenas na questão da cremação. É uma preocupação para qualquer situação de desencarnação em si e o que vai acontecer com o corpo, né? Nós vivemos num mundo semi-primitivo, de provas e expiações, onde há uma ignorância imensa quanto às questões espirituais, quanto ao que é a vida, de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o sentido do que nós estamos vivendo e o que possa existir depois. Essa ignorância nos coloca muito vulneráveis ao que acontece depois. Então, muitas pessoas querem porque querem se manter apegadas ao corpo físico. E aí, mesmo que ele não tenha mais vitalidade, as pessoas não o largam. Se mantém como que, isso é visível, se mantém abraçados ao corpo. Isso é meu. Eu me lembro de um episódio de um dos 2 aviões que caíram nos céus um deles nos céus da Ucrânia. Não tem 2 anos mais ou menos. Ele foi atingido por um míssil e caiu, e todos desencarnaram. Isso eu soube na quinta-feira de manhã, e na quinta-feira à tarde nós reunimos uma equipe para resgatá-los. Uma equipe de médiums. De médiums. Para fazer o resgate espiritual. Exatamente. Por quê? Exatamente por sabermos que desencarnar ainda mais coletivamente e naquelas circunstâncias não quer dizer que todos ficarão bem logo a seguir. Pelo contrário, as pessoas vivem um grande desespero. Muitos não entendem o que aconteceu. E eu tenho registros de médiuns, porque naquele dia de quinta-feira, eu tinha poucos médiuns na minha equipe. E aí eu recorri a médiuns em outros países, médiuns amigos que estariam sintonizados durante o nosso atendimento na quinta-feira à tarde. E elas me descreveram depois, as 2 estavam em países diferentes da Europa, o que viram. E escreviam como psicografias, narrando os relatórios das pessoas e a visita de equipes espirituais para socorrê-los. E ela uma vez escreveu num dos textos o apego àquele corpo já nitidamente destruído. E a ideia de benfeitores como que os retirando, como se eles estivessem como que processando de uma outra maneira, retirando o perispírito dali. E com isto, completando o processo da desencarnação. Então, isso é muito variável. A gente entra nesses contextos para acelerar o processo de resgate e de recuperação. Por quê? Porque, às vezes, olhando e tentando atender certo tipo de contexto de um doente clínico, nós vamos a uma guerra 300 anos antes. Porque aquelas pessoas estavam ligadas. E aquilo foi um karma coletivo em virtude daquela situação. Exatamente. E às vezes a guerra de 300 anos atrás, ela ainda existe no mundo espiritual.
ela ainda é viva e há o ressentimento, há a vontade de guerrear e muitas vezes o campo de destruição é ainda pendente. Então, o que a gente aprendeu? Que desencarnar não é tudo. Que desencarnar pode significar ainda décadas ou séculos de estagnação espiritual ali do outro lado da vida. E é como se houvesse, num mundo atrasado como o nosso, uma necessidade muito grande de auxílio, de ajuda a esses desencarnados ao longo da história do planeta, requerendo ainda uma ajuda externa, porque eles não têm condições íntimas pessoais e conhecimento, discernimento para se livrarem daquela situação e chegarem a uma atmosfera espiritual, uma esfera onde poderão retomar o processo evolutivo. Bem, Thyssen, olha só quanto material para a nossa reflexão. Aí valem duas questões que eu ainda quero fazer antes de nós finalizarmos o programa. Primeiro, como nós podemos ajudar aqueles que nós amamos e que partiram para a pátria espiritual? E que nós podemos ficar preocupados por não sabermos se ainda estavam se já estavam em condições de partir, em condições emocionais, né? E outra coisa é o que nós podemos fazer para desencarnarmos de forma lúcida, em paz, com confiança, com alegria, com segurança. Eu só queria voltar à questão da cremação um instantinho, para lembrar que, diante dessas dificuldades da pessoa que recém-desencarnou, de se afastar do corpo em definitivo, para que se faça uma cremação com uma chance maior de que aquele processo que envolve o fogo, aquilo não gerar dificuldades adicionais de quem acabou de passar para o mundo espiritual, convém que se espere, a princípio, em torno de 72 horas, que seriam 3 dias, que daria para a espiritualidade, inclusive, havendo merecimento, ter tempo de proceder a mecanismos de retirada completa daquela alma em relação àquele corpo. Então é só para lembrar que, em geral, não convém uma cremação imediata. Essa é uma ideia para não se perder de vista. A outra questão é a ideia assim: a nossa desencarnação ela vai ser de acordo com o programa reencarnatório, merecimento e condição moral e espiritual. Portanto, há uma variabilidade enorme, né? Então, de regra, aqueles que ficam devem se valer de ter ajudado, havendo um prenúncio de que a desencarnação estaria por ocorrer, de se cuidar daquela pessoa enferma, por exemplo, bem antes da desencarnação de fato se completar. Cuidados em relação à leitura edificante, à ideia da oração, do culto a questões que são positivas para o espírito, independente de estar do lado de cá ou do lado de lá, especialmente a questão da prece, a questão do diálogo amoroso, a questão que possa trabalhar o sentimento de culpa. Quantos dramas familiares, quantas desavenças, quantos interesses materiais envolvendo os relacionamentos humanos, quantas coisas que não são próprias, tanto para o encarnado, muito menos para após a desencarnação. Então, na medida que há uma percepção por uma doença diagnosticada, que normalmente resultará lá adiante na desencarnação, que já se comece a trabalhar agora, auxiliando aquele que vai viver, mais cedo ou mais tarde, essa questão. Então, a preparação tem que começar antes. No fundo, se nós pensarmos bem, a preparação deve começar na infância, na juventude. Que tipo de vida nós vamos levar? Como é que é o processo educativo que nós temos dentro de casa? Como é que nós vamos mostrar o que tem valor e o que não tem valor desde a fase da infância? Não é? Então, na verdade, a preparação para a morte
ela deve se dar em vida, né? Como você ensaiou na sua segunda questão. Então nós não podemos perder isso de vista. Mas, se nós perdemos todas as etapas por um despreparo, uma desconsideração, uma ignorância do valor destas coisas de nossa parte, nós ainda podemos remediar. Mas aí é remediar. Já aconteceu. Nada de melhor foi feito. Então o que nós podemos fazer? Nos reunir e orar. No sentido da oração sincera, transparente, não nas questões mecânicas, que têm um valor, mas talvez não alcance aquele que está num período de crise, é a crise da desencarnação. Então nós temos que cuidar, nós temos que reunir, nós temos que, se não fizemos isso antes, devíamos tê-lo feito, mas se não fizemos, façamos agora, emitindo para aquele que recém se foi, o melhor que nós tivermos dentro de nós e solicitando aos benfeitores espirituais, aos anjos de guarda, aos protetores da família, da sociedade, né, que possam fazer algo dentro da lei de amor e de justiça e da questão do mérito a favor daquele que se supõe possa estar de algum modo sofrendo no mundo espiritual. Gente, olha, essas considerações são tão importantes para a nossa vida. E eu sou infinitamente agradecida a você por tê-las trazido aqui para todos nós. Muitas reflexões, não é? E há sempre uma forma de nós melhorarmos o nosso processo desencarnatório. Vamos começar agora, né, Thyssen? É verdade. Todos nós. Muito obrigada, sim, pela sua presença. Tudo isso, Yasmin. Muito obrigado a você. Muito bom. E a você, meu irmão, minha irmã querida, um beijo no seu coração. Vamos levar muita alegria, muita confiança, muita fé para a nossa desencarnação. Ó, um beijo no seu coração.